Uncharted Fora do Mapa é a mais recente produção que busca adaptar os games para o cinema. Será que dessa vez deu certo? Será que eles conseguiram honrar com uma das franquias mais icônicas da história da PlayStation? Eu vou responder essas perguntas para vocês agora, porque eu já assisti o filme, tá tudo fresquinho aqui, e nós vamos comentar sobre muitas coisas legais nesse vídeo. Então, sem mais enrolação, bora! Fala galera, beleza? Eu sou o John De Alves e a mais nova aventura de Nathan Drake chegou essa semana, junto com várias críticas negativas que tinham me deixado mais ainda com o pé atrás em relação a esse filme. Mas eu tenho que falar aqui para vocês que eu fui surpreendido demais, porque Uncharted traz algumas sequências até que legais e imersivas e que me deixaram feliz durante a sessão. Sem sombra de dúvida, foi uma boa ida ao cinema. Me lembrou demais, cara, um filme chamado A Lenda do Tesouro Perdido com o Nicolas Cage. Quem lembra desse filme? Cara, realmente esse filme tem várias cenas que me lembram demais os filmes da Disney, sério, com várias piadas, porrada fofa e quase nenhum tiroteio, que na minha opinião foge bastante da proposta que nós temos nos games, onde o Nathan usa granada, metralhadora, explode botijão, quebra pescoço e não tem dó nenhuma dos seus inimigos. Esse foi um dos fatores que talvez mais me incomodaram durante o filme, e talvez isso tem tudo a ver, né, com a escalação do Tom Holland, que em diversos momentos tem uma interação e uma química muito boa com o Mark Wahlberg. Isso também me surpreendeu bastante, porém a forma como eles escolheram trazer um Drake muito ingênuo, para mim foi uma oportunidade desperdiçada. Talvez se eles usassem o Tom Holland apenas em flashbacks e escolhessem outros atores para interpretar o próprio Nathan e o Sully, atores mais velhos nesse caso, nós teríamos um filme de Uncharted mesmo, bem mais convincente até para os fãs da franquia, que às vezes acabam ficando meio de fora. E eu tenho certeza que você aí, que jogou todos os jogos assim como eu, pode achar alguns trechos bem estranhos e pode ficar bem desconfortável até com algumas conveniências de roteiro que nós vamos comentar aqui também no decorrer desse vídeo. Porque sinceramente o filme em si não é ruim, mas a sensação que eu tive é que o filme tinha tudo para ser épico, mas fica no meio do caminho, com medo de adaptar algumas coisas dos games e adaptando outras completamente desnecessárias e que na minha opinião não precisavam estar nesse primeiro filme da franquia. Eu não entendo, né, como essas adaptações em live action diminuem tanto a profundidade que alguns personagens têm nos seus games. Por exemplo, o Sully nos jogos da franquia Uncharted tem uma relação com o Drake que é quase de pai para filho, e a origem dessa relação é curiosa porque é bem simples, é quase como eles se entendessem logo de cara, é quase como se fosse um entendimento à primeira vista, se é que vocês me entendem. Então nós podemos ver que nos jogos eles desenvolvem a partir disso e não fica perdendo tempo tentando encontrar uma razão lógica multiversal, universal para que eles se gostem. Eles simplesmente se gostam, se entendem e a vida é assim, a vida que segue, sabe? Já nesse filme, o roteiro apela para alguns clichês desnecessários, que na minha opinião podiam ser completamente cortados e que deixariam a história muito mais imersiva, fluida e consistente. Principalmente a participação do Sully aqui no filme, às vezes apela para alguns clichês sentimentais e também tem toda uma historinha ali envolvendo o irmão do Drake que pra mim realmente não precisava estar nesse filme e realmente seria muito melhor se não tivesse, e se eles fossem um filme um pouquinho mais enxuto em relação a personagens nesse micro-universo. E agora voltando a falar um pouco mais sobre essa inspiração de filmes Disney pra família, com piadas e tudo mais, esse filme traz vários momentos trapalhões. Nos games, a ação tem um peso muito grande, porque na maioria das vezes os vilões são mercenários criminosos e é isso, é lutar para sobreviver. Aqui nessa adaptação, tanto os heróis quanto os vilões são muito Disney. Tem uma cena que tanto Drake como o Sully vão desarmados para enfrentar um dos maiores mafiosos de todos os tempos, tá ligado? É um bagulho absurdo que realmente fica bem, você fica, mano, precisava disso? Será que precisa ser tão infantil assim o filme? Eu acho que existe um público tão grande que estaria disposto a investir em Uncharted, só que eles acabam com medo. Não sei como que a indústria funciona nesse caso, mas eu sei que eles parecem ter um medo de colocar uma coisa um pouco mais adulta, ali um pouco além do PG-13. Eu tenho certeza que Uncharted tem tudo para ser uma franquia de ação nervosa com vários elementos insanos e épicos. Na minha opinião, o maior erro desse filme é tentar fazer algo muito parecido com Indiana Jones, sabe? Mesmo quando olhamos os games que claramente tem uma forte inspiração nos
os filmes do Steven Spielberg, né, eu sempre imaginei a história de Uncharted para os cinemas com algumas inspirações em outros filmes mais recentes de ação, como 007 Cassino Royale. Na primeira cena de Cassino Royale, nós temos uma perseguição que é Uncharted puro, e também não podemos esquecer que no Cassino Royale eles utilizam uma história de origem para o James Bond, sem explicar muito da história, eles sem perder muito tempo contando toda a história do James Bond. Simplesmente assume que a galera já entende e no decorrer do filme vai trazendo algumas subtramas que mostram um pouco mais da personalidade e do passado do personagem, sabe? Eu acho que eles poderiam fazer isso com o Uncharted e criar algo realmente épico. Outra coisa que me incomoda bastante nessas adaptações de games em Hollywood é esse fator origem, sabe? Onde tudo tem que ser explicado, tudo tem que ser pixelado. E isso acontece bastante nesse filme do Tom Holland, tá? Eles tentam colocar um contexto ali usando o Sam, que eu com certeza teria tirado se eu fosse o roteirista. E eu tenho certeza que seria muito mais legal se eles tivessem cortado isso e desenvolvido um pouco mais do próprio Drake sem esse lado familiar, que nos jogos, cara, você só vai saber que ele tem família lá pro quarto jogo, tá ligado? Você nem é muito desenvolvido essa questão do passado do Drake no primeiro, no segundo jogo ali, né? E eu acho que eles deveriam ter ido por uma linha mais do primeiro e segundo jogo. E falando um pouco mais sobre o nosso querido Peter Parker, o Tom Holland, eu não estranhei muito esse lado Homem-Aranha presente no filme. O filme também usa até alguns elementos da personalidade nerd do Peter Parker para desenvolver a trama ali, que pra mim passaram tranquilo. Porém, o que me preocupa mesmo sobre essa nova franquia, já que o filme dá várias brechas para uma continuação, é o seguinte, galera. Provavelmente essa ingenuidade do Tom Holland vai ser usada muitas vezes ainda, o que é triste, já que se esse elenco continuar, eu não vejo nós termos um filme no futuro com um Drake mais velho e brutal, metendo a porrada em todo mundo, metendo bala, como nós vemos nos games. Outro problema que eu vejo mais a longo prazo com essa nova franquia que se inicia é que provavelmente também não teremos interações tão incríveis e marcantes como existem várias no decorrer dos 4 games da franquia. Principalmente o Uncharted 4, que traz a filha do Drake no final e que trabalha bastante essa questão de legado da família Drake, que não é bem a família Drake, mas isso é bem complicado e eu até entendo por que eles simplificaram essa história da família Drake no filme. Realmente, no contexto geral, o Uncharted fora do mapa me decepciona um pouco enquanto fã da franquia, porque eu acredito que quem jogou, né, sabe o quão épico é o desenvolvimento de cada um desses personagens e a forma também como nos apegamos a cada um deles é algo único, e eu não vejo isso acontecendo nos próximos filmes se eles seguirem essa mesma linha. Por outro lado, quem não conhece a franquia dos games, com certeza vai ter um momento bem legal nos cinemas com um filme bem engraçado, uma caça ao tesouro que pode sim valer sua ida aos cinemas. Mas já vou avisando aqui que tem algumas coisas que tanto o público geral quanto os fãs dos games não vão gostar, que é as conveniências de roteiro. Um dos pontos negativos desse filme é a forma como as charadas e os enigmas dessa caça ao tesouro são bem preguiçosos às vezes, sabe? E uma coisa que eu sinto no fundo desse meu coração, fã de Uncharted, é que se eles estivessem dispostos a respeitar um pouco mais os elementos dos próprios games, tudo isso seria muito mais fluido, muito melhor e traria ali algumas coisas bem mais interessantes, sabe? Agora eu também tenho que falar aqui para vocês o seguinte, galera, Uncharted fora do mapa não acabou com as minhas esperanças de vermos em um futuro bem próximo boas adaptações dos games nos cinemas, muito pelo contrário. Eu sinto que logo mais nós teremos algo que aconteceu há 15 anos atrás no CM, né, quando eles acertaram a forma de trazer os quadrinhos para os cinemas, né? Uncharted, mesmo com todos esses problemas que eu citei no vídeo de hoje, me fez ter a percepção que é possível e que Hollywood está aprendendo. Só falta um Kevin Feige dos games que possa chegar e falar assim, arruma isso aqui, coloca desse jeito. Enfim, galera, esse filme tem algumas coisas boas, porém, para quem é fã da franquia, com certeza vai ficar um pouco decepcionado. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte, consegue pelo menos honrar os games, mesmo com todos esses problemas? Olha, galera, eu tenho que falar aqui que quase conseguiu honrar bastante os games, sabe? Uma das coisas bem presentes nesse filme é que eles tentaram colocar elementos dos 4 games em um único só. E pra mim esse foi um dos grandes erros, sabe? Porque eles, como eu falei no início desse vídeo, eles adaptam algumas coisas dos games e que são completamente irrelevantes para a trama, e enquanto eles poderiam ter adaptado algumas outras coisas, principalmente quando falamos da história do irmão do Drake.
Eles não precisavam, cara. Eu estou indignado que eles tentaram adaptar uma coisa lá de Uncharted 4, que eles utilizam no jogo pra narrativa do jogo, porque todos os outros heróis, ó, os outros personagens já estão bem desenvolvidos. Você já se apegou, já se afeiçoou a cada um desses personagens. E aí, Uncharted 4, eles trazem um pouco mais desse legado da família Drake, com o Sam voltando à tona na vida do Drake. Isso é muito legal na forma como eles trouxeram para os jogos. Então, talvez se eles tivessem colocado essa história do Sam só nas cenas pós-créditos, ou talvez alguma referência só no decorrer do filme, seria muito melhor. E com certeza traria um filme muito melhor, cara. Mas no geral é um filme bem legal. Eu estava esperando um filme horrível de Uncharted e um filme horrível de ação. Porém, é até que um filme bom de ação ali com Caça ao Tesouro. Eu falei no começo dessa análise aqui sobre A Lenda do Tesouro Perdido, que é um filme que eu acho bem legal. Eu sempre reassisto. Eu adoro o Nicolas Cage naquele filme. Então, por si só, o filme não é ruim. Porém, realmente, enquanto Uncharted, eu sinto que foi um pouco desperdiçado. E tinha um potencial absurdo mesmo com esse elenco do Mark Wahlberg e com Tom Holland, né? Que é um pouco diferente do que nós estávamos esperando. Pelo menos é um pouco diferente do que eu estava esperando para um filme de Uncharted em live action. Então, nós temos aí alguns problemas, mas eu sinto, cara, que foi na trave dessa vez. Uncharted provavelmente vai ter uma sequência, né? Como eu falei, deixa ganchos e aparentemente a bilheteria vai dar bom, e também o público geral que não conhece tanto a franquia dos games está curtindo bastante esse filme. Então, veremos aí o que eles podem entregar pra gente em um futuro filme, em um futuro Uncharted fora do mapa 2, Uncharted dentro do mapa agora. Então comenta aqui embaixo, galera, eu quero saber a opinião de vocês sobre Uncharted. Você que já assistiu, comenta aqui embaixo, e você que não assistiu, tá em dúvida, comenta aqui também o que vocês acham, você vai assistir, e se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui também, que nós vamos trocar uma ideia e eu vou responder tudo, beleza? Comenta lá, bora trocar uma ideia. Eu sou o John De Alves, vou ficando por aqui, mas logo mais volto com outros vídeos aqui no canal também, então fica ligado, se inscreva aí, deixa o like pra não perder nada. Valeu, pessoal, fui!